Bom dia, pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bia novamente, né, para a gente falar do roteiro de atividades desta semana. Lembrando que nós já estamos no terceiro bimestre, já tivemos uma atividade valendo nota, que foi a AP de matemática, e agora, essa semana, nós voltamos com as atividades normais, tá? Prestem atenção para o período de realização do dia 19/8 a 2/9, ou seja, 19 de agosto a 2 de setembro. A data de entrega é 2 de setembro, ou isto é, nós teremos aí 2 semanas, mas não teremos 2 semanas de estudos. Uma semana pra gente estudar e uma semana pra gente descansar. Então, semana que vem a gente tem uma semaninha de descanso, não é para mexer em nada de escola. Por isso que a professora colocou o prazo um pouco estendido. Tudo bem? E o que nós vamos falar agora nesse terceiro bimestre? O terceiro bimestre e o quarto, pessoal, é bem mais tranquilo que o primeiro e o segundo aí de matemática. Por quê? Porque agora começa os assuntos de revisão, são conteúdos de revisão, ou seja, já vimos e vamos voltar a ver. Primeiro bimestre, primeiro e segundo bimestre de matemática do ensino médio, a gente falou sobre polinômios, números complexos, não foi isso? Agora a gente vai falar sobre função, que é matéria que já foi vista. Então, terceiro e quarto bimestre é só matéria de revisão, então vai ser mais tranquilo para vocês, tudo bem? Então, olha, qual que é o objetivo dessa semana? Através da explicação realizada pela professora e das aulas aí do Centro de Mídias, aplicar nas atividades propostas os conhecimentos sobre função. Habilidade, nós temos aí que usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo as funções do primeiro e segundo grau, seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritma com suas propriedades características. Então, nós vamos retomar alguns assuntos sobre função, e esse assunto é relacionado à função. Nessa aula aqui, a professora vai, antes de começar, prestem atenção aqui no recado. Atenção, alunos, as atividades podem ser apenas respondidas, não tenha necessidade de copiá-las. Mas quem preferir imprimir ou copiar no caderno, fique à vontade, a professora ficará muito feliz. Por quê? Porque essas anotações no caderno é uma maneira de recorrer numa hora de estudo. E aí, né, ensino médio, terceiro ano, véspera de vestibular e Enem, é necessário em algum momento ter que dar uma retomada no conteúdo. Se tiver no caderno, fica bem mais fácil, tá bom? Mas não é obrigatório. Antes de vocês responderem as questões, vejam que a professora colocou 2 links aqui, um de função do primeiro grau e um de função do segundo grau. Vocês vão clicar em cima do link, né, lá no PDF, que a professora vai mandar daqui a pouquinho, e aí vocês vão assistir os vídeos, um de função do primeiro grau, um de função do segundo. Então, além da videoaula explicativa da professora Bia, vocês têm também mais 2 videozinhos aí que fazem uma revisão de função do primeiro e do segundo grau para quem tiver dúvidas. Combinado? Então, vamos ao que interessa. Função do primeiro e segundo grau, eu vou retomar. Então, a professora não vai iniciar do zero, eu vou revisar, tá claro? Então, olha só. Função do primeiro grau. O que é importante, então, eu saber da função do primeiro grau? Que toda função do primeiro grau é o quê? Uma reta. E essa reta, ou ela vai pender para a direita, ou a minha reta pende para a esquerda. E observe, a função do primeiro grau, ela é como se fosse a equaçãozinha. Eu tenho aí um elemento com x e um elemento sozinho. O expoente maior é 1. Por isso é que é função do primeiro grau. Então, essa aqui é a cara de uma função do primeiro grau. Veja, quando que a minha função é crescente? Quando que a minha reta pende para a direita? Quando o A for positivo, ou seja, esse número que acompanha o x, ele é positivo, a minha função é uma reta crescente para a direita. Já quando eu tiver um valorzinho deste A que acompanha o x negativo, eu terei uma função do primeiro grau que é decrescente. A minha reta pende para esquerda. Então, isso aqui é o que é mais importante de saber da função do primeiro grau. Qual é a cara do gráfico, que é uma reta, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, e qual é a carinha da função.
Depois disso, mais um item importante sobre ela é o ponto de intersecção. O que é ponto de intersecção? É o ponto que ela vai cortar o eixo do x e é o ponto que ela vai cortar o eixo do y. Então, esses pontos nós chamamos de pontos de intersecção. E como que nós descobrimos quem é o ponto de intersecção? Ou seja, em qual ponto que a minha reta corta o x e o y. Veja bem, eu vou fazer um exemplo. Olha só aqui nesse exemplo. Eu peguei uma função y igual a 2 mais x. Tudo bem? Para que eu encontre os pares ordenados, que vai cortar o eixo do x e vai cortar o eixo do y, nós vamos fazer assim. Eu vou chamar o x de zero. Então, eu vou atribuir o valor de zero para o meu x e encontrar o y. Depois, eu vou atribuir o valor de zero para o meu y e vou encontrar o x. Vou fazer o contrário. Então, vocês irão chamar o x de zero e achar o y. Depois, irão chamar o y de zero e achar o x. Assim, eu encontro os pares ordenados que cortam os eixos. Veja, aqui o x é zero. Então, como que vai ficar? No lugar do x, eu coloco zero. Então, vamos lá. Y é igual a 2 mais o zero. Não é isso? Então, quanto que é 2 mais 0? 2 mais 0 é 2. Quanto que deu o meu y aqui? 2. Pronto, acabei de achar um parzinho ordenado. Quem é o par ordenado? 0 do x com quantos do y? 2 do y. Faço aqui. Parzinho ordenado. Vou ligar o 0 do x com 2 do y. E agora o y que vai valer 0. Então, eu vou lá no lugar do y e colocar 0. Então, como que fica? 0 igual a 2 mais quem? O x, não é isso? Caímos numa equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Quanto que vai dar meu x aqui? Meu x vai ser igual a 2. Resolvendo a equaçãozinha, tenho então um parzinho ordenado. Quem é o parzinho ordenado? Cuidado, a ordem vem sempre o quê? Primeiro x, depois o y. Aqui já estava na ordem. Mas veja bem aqui embaixo. Olha só. Não está na ordem. Esse que eu encontrei, ele é quem? O x. Porque eu chamei o y de zero. Então, aqui o y, eu sei quanto que ele vale, que eu dei o valor para ele de zero. E eu achei o valor do x, que é quanto? 2. Muito bem. Então, olha, achei os pares 0 e 2 e 2 e 0. Sempre, então, isso vamos fazer. Chamar o x de 0, o y de 0, independente da função, eu substituo aqui o x e acho o y, e aqui eu substituo o y para achar o x, como nós fizemos. Aí eu vou lá no meu gráfico, né? Vou fazer lá o gráfico. Tem o eixo do x, tem o eixo do y. Eu vou ligar 0 do x com 2 do y. Então, 0 do x com 2 do y. Depois, eu vou ligar 2 do x com 0 do y. Vou ligar 2 do x com 0 do y. 2 ou menos 2, pessoal? Quando eu separo letra de número, o que vai acontecer? Esse 2 vai ficar negativo. Então, olha só, se a gente esquecer um sinal, eu erro totalmente o gráfico. Menos 2 do x com 0 do y. Então, eu venho aqui no menos 2 do x com 0 do y. Pronto. Eu sei que esse gráfico é uma reta. Quando eu olho para a função, eu sei que ele é uma reta crescente, porque o elemento que acompanha o x, o sinal aqui do número, quando não tem nada, é 1. O sinal aqui do número que acompanha o x é positivo, então vai ser uma reta que vai pender para a direita. Então, é uma função crescente, cortando aí, olha, esses dois pontos que eu acabei de encontrar. Então, ele corta o eixo do x no menos 2, ele corta o eixo do y no ponto 2. Esses pontos de corte são chamados pontos de intersecção. Ficou claro? O que é achar o ponto de intersecção aí numa função do primeiro grau? Isso cai muito em provas em vestibular, tá? Então, se tiver dúvida, volta o vídeo, vê de novo a explicação quantas vezes for necessário, tá? Que é o que está feito aqui em cima, mas com outra função. Essa função, ela tinha aqui, é uma função do primeiro grau, crescente, porque pendeu para a direita, e ela tem o ponto de intersecção menos 4 do x e 2 do y. Mas, para encontrar esses pontos, vai fazer sempre como a professora ensinou. Independente da função, chama o x de 0 e acha o y. Chama o y de 0 e acha o x.
combinado? E aí, só isso que a professora tinha para falar da função do primeiro grau. Já vou para a função do segundo grau, retomando ela. Então, toda função do segundo grau, qual é a carinha da função? Ax² mais bx mais c, um elemento ao quadrado, um com x e um sozinho. E aí eu vou para o gráfico. Qual é a cara do meu gráfico? Primeiro, quando que eu sei que a função ela é crescente ou decrescente do segundo grau? Se o elemento que acompanhar o x², que é o azinho, se o número que está aqui, que acompanha o x², ele é positivo, a função é crescente, então concavidade para cima. Se esse azinho que acompanha o x é negativo, ela é decrescente, aí a concavidade é para baixo. Então, quando eu tenho um azinho que é positivo, maior do que zero, a função, a cara do gráfico é assim, é uma parábola crescente. Quando eu tenho um azinho aí, que é um elemento que acompanha o x², menor do que zero, a cara da função é assim, ela é uma parábola com cavidade para cima chamada de decrescente. Então, eu coloquei aqui resumidinho para não ter dúvida. Então, olha só, quando eu tenho um A positivo, a função é crescente. Quando o meu delta for menor do que zero, ela não passa no eixo do x, ela não corta. Então, esse aqui é um caso. Vou ter outro caso, que a função é crescente, mas o meu delta é igual a zero. Então, quando a função é crescente e o delta é zero, ela vai passar aqui no ponto zero do meu x. E eu tenho outro caso, que ela é crescente, mas o resultado do meu delta é maior do que zero. Quando é maior do que zero, ela cortou o x aqui em 2 pontos. Então, é isso que acontece quando a gente acha as raízes da equação. Eu acho o delta, vou para o x' e x² para construir o gráfico, não é isso? Da equação, da minha funçãozinha. Quando o meu delta é maior do que zero, vocês vão ver que vai cortar o x em 2 pontos. Quando o delta for igual a zero, vocês vão ver que ela corta o x em 1 ponto. Quando o delta for menor do que zero, que nós vamos lá para o conjunto dos complexos, não corta o x. E aí, a mesma coisa acontece quando a função ela é o quê? Decrescente, não é? A parábola é com cavidade para baixo. Se o delta, perdão, deixa eu subir aqui, voltando um pouquinho. Então, é o que acontece aqui também, né, na decrescente. Se o delta, ele é menor do que zero, a função, ela não chega lá no x, ela não corta o x em nenhum ponto. Se o delta for igual a zero, ela corta o x aqui em um único ponto. E se o delta meu for maior do que zero, ela vai cortar o meu x em 2 pontos, só que agora com cavidade aí para cima é uma função decrescente. Então, aqui tá os casos onde a função é crescente e o que acontece de acordo com o delta. E aqui os casos que ela é decrescente, o que acontece de acordo com o valor do meu delta. Tudo bem? Tá claro? Só isso que eu retomei para vocês de função do primeiro e segundo grau. Agora é hora de vocês colocarem a mão na massa, agora é a vez de vocês. Percebam que eu coloquei um emoji aqui das atividades, né? Esse emoji, ele está representando aí uma carinha de muita felicidade. É isso que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo assim, pessoal, agora chegou a hora mais legal. Deixa eu achar lá, que não está parando, só um minuto. Chegou uma hora muito legal. Que hora é essa? Ah, a hora de fazer as atividades. Olha como ele está feliz aqui, só que não, né? Tá comendo os dedos aí. Então, vamos lá colocar em prática todo o conhecimento que a gente tem da retomada, né, de função do primeiro e segundo grau. Atividade 1. Classifique as funções a seguir em crescente ou decrescente. Vocês vão colocar um Czinho para a função crescente e vão colocar um Dzinho no parênteses para a função decrescente. Então, olhando para a função, eu já sei. Quando eu bato o olho nessa função, todas são de primeiro grau. Quando eu olho para essa função, eu vou observar esse elemento aqui, ó, o elemento que acompanha o x. Quando o sinal dele é positivo, ela é uma coisa, quando é negativo é outra. Então, vocês vão observar aí sempre o elemento que acompanha o x para saber se a função é crescente ou decrescente. Combinado? Atividade 2 é para vocês escreverem. Defina a propriedade observada na atividade anterior, nessa atividade, para determinar se a função é crescente ou decrescente. Ou seja, qual é a regrinha que vocês usaram aqui nessa questão 1 para me dizer que essa função era crescente ou decrescente, esta ou essa? Vocês usaram aí uma regra. Vocês pensaram em alguma coisa para classificar em crescente ou decrescente, que está dizendo lá em cima na explicação da professora da função do primeiro grau. Quando que a minha função é crescente? Quando o elemento que acompanha o x, ele for o quê?
Quando que é decrescente? Quando o elemento que acompanha o x for tal, tal, tal. Então, é isso que é para responder aí e escrever. A questão 3. Identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola. Com a concavidade voltada para cima, vocês vão colocar o uzinho assim. Ou com a concavidade para baixo, vão colocar o uzinho ao contrário. Ou seja, quando vocês tiverem o uzinho para cima aqui, quer dizer que a função ela é o quê? Crescente. E quando o gráfico tiver essa carinha aqui, quer dizer que ela é decrescente. Então, parábola para cima, função crescente, não é isso? Parábola para baixo quer dizer que a função ela é decrescente. Bateu o olho aí no exercício, na minha função de segundo grau, eu também tenho uma regra para identificar sem ter que fazer o gráfico. Olha só, vou olhar para quem? O que eu disse lá em cima? Como que eu sei que ela é crescente ou decrescente? Vou olhar sempre para o elemento que acompanha o x². Lembrando que aqui, pessoal, é x² menos 5x mais 1, menos x² mais 2x menos 2, menos 4x² mais 5x mais 2. Aqui o quadrado ficou embaixo na hora de digitar. Então, vocês vão sempre fazer aí a observação do elemento que está com x². Lembrem-se que de acordo com o sinal dele, eu já sei se a função é crescente ou decrescente. E aqui dentro, vão fazer a carinha do gráfico, ou para cima ou para baixo, né? Tudo bem? Nenhuma dúvida aí. Atividade 4, vocês vão escrever a mesma coisa lá em cima. Vocês vão escrever aí qual propriedade que vocês usaram para dizer para mim se a concavidade da parábola era para cima ou para baixo. Ou seja, por que eu sei que ela era crescente e por que eu sei que ela é decrescente. Então, vocês vão colocar de acordo com a observação do sinal do elemento que acompanha o x², quando ele é negativo, a minha função é tal, tal, tal. Quando ele é tal, 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 a minha função é tal, tal, tal. Tudo bem? Tá tudo explicado aí, falei várias vezes. Se tiver dúvida, volta o vídeo e veja de novo a explicação. Atividade 5, eu tenho aí no gráfico de uma função do primeiro grau, nós podemos notar as seguintes propriedades, certo? Função do primeiro grau. A reta que representa a função, ela corta o eixo do x em um único ponto. A reta que representa a função intercepta aí o único ponto do eixo do y. Dadas as equações de reta a seguir, encontre os pontos de intersecção. Ah, professora, o que é para fazer então? Ah, o que a senhora explicou lá de achar a intersecção. O que é achar a intersecção mesmo, pessoal? Ah, é encontrar aqueles pontinhos que ela vai cortar aí o eixo do meu y e vai cortar o eixo do x. Tanto faz, ela pode cortar para a direita, quanto ela pode cortar para a esquerda, se ela for decrescente. E aí, qual que era mesmo a regrinha que a Pro ensinou? Ah, eu vou chamar o x de quanto? De 0. Depois eu vou chamar o y do quê? Ah, vou chamar o y de 0. E aí eu substituo aí na formulazinha da minha função, acho o parzinho ordenado e faço o gráfico. Então é isso que eu quero. Eu quero que vocês encontrem o par ordenado do x, o parzinho ordenado do y de intersecção, os pontos de intersecção e depois façam o gráfico na letra A e na letra B. Tudo bem? Tá claro? A atividade 6, né? Que é a última atividade aí. Atividade 6. Nós podemos observar aí com a característica das funções de segundo grau a quantidade de raízes. Depende do quê? Do delta, não é isso? Aí, quando o delta é positivo, quantas raízes que a gente tem? 2 raízes reais e distintas, é o que eu expliquei naquela tabela. Quando o delta é 0, eu tenho só uma raiz, então ela só corta o x uma vez. E quando o delta é negativo, não tem raiz, ela não corta o x. Então, delta maior que 0, corta o x em 2 lugares diferentes. Delta igual a 0, corta o x apenas um lugar. E delta negativo não corta o eixo do x. Sabendo-se disso, encontre o valor do delta e diga qual a quantidade de raízes aí reais em cada uma das funções. Então, veja bem o que nós vamos fazer. Eu vou aplicar aí o Bhaskara, vou achar o delta, o x' e o x2' para a minha função de primeiro grau da letra A e a mesma coisa para a função do segundo grau aí da minha letrinha B. 2 funções de segundo grau para que eu calcule o delta e o x' e x2' que são as raízes, né? Então, de acordo com o delta, vocês vão perceber em qual caso que se encaixa aí. Aí vocês escrevam para mim qual é o desses 3 casos, qual foi o caso que cada uma se encaixou, tudo bem? Então, é matéria de revisão, não é difícil. Um beijinho aí, um emoji de beijinho no coração de vocês.
Quais são os recursos que a Pro usa? Videoaula, caderno de classe, celular, borracha. A avaliação ela é contínua durante todo o bimestre. Os instrumentos que eu verifico é através das fotos, no WhatsApp ou no e-mail. E as orientações devolutivas a professora faz em PDF, no vídeo, né? Lembro também que a participação e a presença implica para este terceiro bimestre, durante uma semana. Olha só que interessante, observem bem isso, a devolutiva ocorre aí no período de segunda a sexta, das 8 às 3. Então, esse é o horário que eu aconselho vocês a mandarem as atividades e as dúvidas, que a professora está disponível para ajudá-los. Em outro momento, a professora não está disponível. Por quê? Porque a professora também é dona de casa, é mãe, eu tenho outras tarefas. Eu sou professora neste horário. Então, neste horário aqui, eu consigo atendê-los. Pode mandar atividade fora do horário? Pode, só que aí não sei se a professora consegue dar a devolutiva, tá? Falar para vocês, conversar, ter essa interação aí do conteúdo. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a professora. Estou aqui para ajudar no que for necessário, tá? A professora se esforça ao máximo para tentar passar um pouquinho de conhecimento, o mínimo aí, o básico para vocês do ensino médio, terceiro ano, neste terceiro bimestre, tá? Como a gente vem fazendo já remotamente desde o primeiro bimestre. Então, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima, tchau, tchau.